Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que todos tenham um feliz dia ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro, a lição 6, ela tem como título Justiça para os oprimidos. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Salmos, no capítulo 9, versículos 18, no capítulo 12, versículo 5, no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 17, capítulo 41, versículos de 1 a 3, capítulo 113, versículo 7, e no livro de Salmos, capítulo 146, versículos de 6 até 10. O que nós observamos, nesses capítulos, do livro de Salmos é que o povo de Israel, desde a sua formação, eles tinham leis que determinavam, que eram determinadas assim, por Deus, que consistia na obrigação do povo de Israel de cuidar e amparar os necessitados, os pobres, e também libertar os cativos, para amenizar as diferenças sociais que existiam na época e acabar com a pobreza. E para isto, foram criadas, através de Deus, com determinação de Deus, leis que protegiam realmente as pessoas, para que elas também obrigassem a cuidar dos menos favorecidos. E uma dessas leis é que a cada 7 anos as dívidas deveriam ser perdoadas, e os seus servos devem ser colocados em liberdade, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 15. E nós, como embaixadores de Cristo, mesmo nos dias de hoje, nós somos chamados a viver em união com todas as classes sociais, mesmo que sejamos assim, diferentes assim, um dos outros, raça, tribo, língua. E assim, Deus demonstra todo o seu cuidado, e preocupação, em especial pela justiça em relação a esses diferentes grupos vulneráveis, E nisso estão incluídos os pobres e os necessitados, os oprimidos, E que nós temos assim como obrigação de ajudar e cuidar dessas pessoas. Na época em que Jesus esteve neste mundo, o Império Romano ele exercia assim, um governo autoritário e opressivo sobre o povo, e a corrupção estava assim enraizada naquela política social, e assim eles deixavam assim, muitas pessoas desamparadas e marginalizadas. E aqueles que mais sofriam com essa situação eram justamente as viúvas, os pobres, os órfãos, os estrangeiros, pessoas que não possuíam apoio, e recursos que pudessem influenciar e defendê-los. E Jesus, ao falar da fome e da sede de justiça, ele encorajava as pessoas a ansiar para que elas pudessem lutar pelos seus direitos, por um mundo melhor, em que a justiça pudesse prevalecer, onde os oprimidos encontrassem amparos e os marginalizados pudessem ter dignidade. Para aqueles que viviam assim a opressão romana, eles não tinham direitos. A mensagem do cristão naquele momento era revolucionário, onde oferecia esperança de que as lutas deles por justiça não seriam em vão. E Jesus menciona que aqueles que estavam com sede de justiça,
eles seriam saciados, né? Ele mataria a sede dessas pessoas. E a justiça, ela é um atributo de Deus, né? É uma das características próprias, né, do Criador do Universo. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo. E é a expressão nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus, né? O Criador tem demonstrado, né, cuidados e preocupação especial, né, pela justiça no mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, né, em relação a esses diferentes grupos vulneráveis, né, que nós temos hoje também, incluindo os pobres, necessitados, oprimidos, órfãos, viúvas, estrangeiros, né, refugiados, né, de outros países, que hoje nós temos muito, né, em todas as partes do mundo, aqui na América do Sul também. E o livro de Salmos, né, assim como o livro dos profetas e a lei da Bíblia, são muito claros, né, nesse ponto, né, em falar sobre os cuidados que nós temos com os oprimidos, principalmente ali em Êxodo capítulo 22, do versículo 21 a 27, e também fala em Isaías capítulo 3, versículos 13 a 15. Muitos salmos, né, se utilizam da palavra ou expressão pobres ou necessitados, e até evitam assim representar os oprimidos em termos exclusivamente nacionais e religiosos. Isso foi feito para destacar o cuidado universal de Deus por toda a humanidade. Em primeiro lugar, nós temos que saber o significado da palavra justiça, né? Que em termos gerais quer dizer dar a cada um o que lhe é de direito, né? O que a pessoa merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto, né? Conforme as leis divinas e as leis de cada país. E a maioria das pessoas possui algum senso de justiça, né? Em todas temos consciência de nós estarmos num mundo de injustiças, né? Às vezes nós não praticamos, né, a justiça, né? E até reclamamos quando há falta dessa justiça para conosco, mas muitas das vezes nós não realmente exercemos realmente essa justiça, né? E quando nós vemos a expressão pobres e necessitados, não se limita à pobreza material, mas significa também vulnerabilidade, ou seja, desamparo. O dinheiro não é tudo na vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículos 7 a 8, olha o que ela fala: há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e que se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem o meio de se resgatar. Está lá em Provérbios capítulo 13, versículos 7 a 8. Ainda que o mundo, né, honre os ricos, né, não se surpreenda com o fato de que Deus honra os pobres, né? Até nas Sagradas Escrituras nós temos várias passagens falando sobre isso, e um deles está lá em Tiago capítulo 2, versículo 5, que nos diz: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Uma pergunta, né, que é feita aqui. E a compaixão divina, ela apela e transmite a ideia de que o sofredor está sozinho no mundo, necessitando de ajuda, e não tem auxílio de ninguém, senão de Deus. E Deus realmente marca tudo isso, né? Nós honramos a Deus quando nós cuidamos dos pobres, né? A Bíblia diz isso em Provérbios
capítulo 14, 31, que diz, ó, o que oprime ao pobre insulta o Criador, mas o que honra todo aquele que se compadece aos necessitados, né? Ou seja, Deus abençoa aqueles que têm amor e que se compadecem daquelas pessoas pobres. E assim Deus abençoa os que ajudam os pobres. O pobre e o necessitado também representa a sinceridade, né? A veracidade e amor daquele que confessa a total dependência de Deus e renuncia a qualquer traço de autossuficiência e autoafirmação. Davi, no Salmo 41, versículos de 1 a 3, menciona que bem-aventurado é aquele que acode e atende ao pobre, que cuida dos menos favorecidos, e diz que o Senhor os livrará no dia do mal. Viu que coisa interessante? No dia do juízo, Deus estará dando valor àquelas pessoas realmente que sempre ajudaram os pobres. Isso demonstra que quem auxilia um pobre está demonstrando fidelidade a Deus. No passado, né, antes de Jesus vir a esse mundo, na cultura bíblica, né, que fala lá em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11, era pecado, né, prejudicar os vulneráveis, os pobres. E nessa época, em Israel, já haviam diferenças sociais e econômicas muito grandes, né? Mas o plano divino sempre foi e consistia em erradicar a pobreza do meio do seu povo. E Deus diz, ó, para que em ti não haja pobre, ou seja, Deus determinando que as outras pessoas ajudassem os pobres, né? Para que em ti não haja pobre, no meio daquele povo real não houvesse pobre. Está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. E ainda ele menciona que não deixasse de haver pobre naquela terra. Está lá em Deuteronômio 15, 11. Onde posterior Jesus repele, né, algo interessante, né? É onde Jesus ele repele a Judas Iscariotes, que questionou o mestre acerca, né, do desperdício de precioso perfume que aquela mulher chamada Maria derramou aos pés de Jesus, né, lavando os pés de Jesus. E Jesus respondeu, né, quando Judas questionou, respondeu justamente usando essa citação, né, de Deuteronômio 15, 11, onde Maria ungiu o Salvador com o melhor que ela tinha, não se olhando se ela é rica, se ela era pobre, ela usou o melhor que ela tinha, sem olhar para valores. Ela realmente lavou os pés de Jesus. E em sua graça, o nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se também pobre, para que através da sua pobreza muitos se tornassem ricos, que fala lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. As riquezas de Cristo incluem, né, a libertação de toda a opressão, né, todo o mal que faziam realmente as pessoas, aprisionando, maltratando, né? E tudo isto Jesus menciona que foi trazido pelo pecado. E ele, Cristo, nos promete a vida eterna, abundante no Reino de Deus, que fala lá em Apocalipse 21, 4. E assim Jesus cumpre com as promessas dos Salmos, né, do livro de Salmos, como o juiz divino, que julgará todos os maus tratos, né, que nós fazemos aos necessitados, aos pobres, aos carentes, bem como a negligência no nosso dever para ajudar esses menos favorecidos, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 até 46. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe perfeitamente manusear as Sagradas Escrituras, né? Uma pessoa que sabe olhar
para os menos favorecidos, né? Sabe realmente ver que quanto mais pobre estiver, mais problemas nós vamos ter, né? E uma das coisas que Jesus fala, que na época do juízo, na ocasião do juízo, ele levará em conta isto, né? A bondade que você fez nesse mundo para você ajudar os menos favorecidos. De uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela possa ser assim uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta, vai levá-los para as mansões celestiais, no lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais pobre, mais rico, todas as pessoas do mesmo nível, né? Pessoas transformadas pelo poder de Deus, um lugar onde não haverá mais dores, não haverá mais aflições, e é um lugar onde você encontrará aqueles seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.